E não se relativiza o Holocausto. Não se relativiza o Holocausto. E mais uma vez, não se relativiza o Holocausto. Você pode gostar ou não gostar do Lula, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas todos nós precisamos concordar que o presidente ele tem uma responsabilidade institucional. Quando ele se posiciona em nome de uma nação. Ele adota um caráter simbólico. É infeliz, é medíocre a pequenas relações diplomáticas do nosso país e nos coloca numa posição extremamente delicada, a partir de um momento que a gente se coloca diante de uma vergonha mundial, onde todos os países eles acabam tendo que conviver com essa posição desastrosa. O Brasil, que tradicionalmente sempre teve um time de diplomatas extremamente reconhecido e capacitado por todo mundo, decorrente desse episódio desastroso, ele mais uma vez, infelizmente, injustamente, ele é colocado em xeque. Nós estamos falando de um regime que matou 6 milhões de pessoas inocentes. Um regime que conduziu experiências médicas em pessoas inocentes. Um regime que mutilou crianças, que queimou pessoas vivas, que matou pessoas dentro de câmaras de gás. Obviamente, nós condenamos qualquer horror relacionado à guerra. Só que qualquer conflito armado também é regido por regras de direito humanitário internacional, nesse caso a Convenção de Genebra. E diga-se de passagem, no caso específico de Israel, de uma agressão sofrida injustamente por um grupo terrorista que é o Hamas e que impera no território da Palestina. E é importante a gente falar que quando a gente fala do exercício também da função da presidência da República e de todos os poderes, a nossa democracia, o nosso regime democrático, ele se baseia lá no artigo 4º da nossa Constituição Federal em algo muito importante, que é o respeito à prevalência dos direitos humanos. Quando a gente fala do reconhecimento do Estado de Israel, quando a gente fala de comparar um regime de holocausto que, repito, matou 6 milhões de pessoas inocentes a qualquer conflito armado, a gente propõe um profundo desrespeito, desonra às pessoas que morreram e que até hoje sofrem com os efeitos desse holocausto. É importante a gente lembrar que existe um Dia Internacional de Memórias às Vítimas do Holocausto, que existem museus do Holocausto, que existe toda uma parte historiográfica, que existem monumentos para isso, que até hoje os campos de concentração eles são mantidos abertos por um motivo muito simples, para que não se esqueça, para que não se repita e para que a memória e honra dessas vítimas ela seja respeitada. O presidente Lula ele comete um verdadeiro desastre diplomático e o mínimo que se espera é justamente a retratação do presidente em respeito às vítimas desse regime. E muito me entristece que, para além de qualquer divergência ideológica, todos nós, enquanto Casa Legislativa, nós possamos ter autocrítica para reconhecer essas falhas, independente de lado. E muito me entristece que parte desse plenário, que tanto condenou descalabros cometidos pelo último presidente, se posicione com esse silêncio ensurdecedor.